Jesus foi tentado, diz Hebreus, em todas as coisas, irmão. Todos os sentimentos que nós temos, ele teve, mas ele optou todo o tempo em servir. Tem gente que pensa: pastor, eu tenho dificuldade com coisas, como é que eu faço para me livrar disso? Sirva. Não é verdade que o Cristo tinha que sofrer e entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, ele fez menção de passar adiante, mas eles o convenceram a ficar, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já está chegando ao fim. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estava à mesa, ele pegou o pão e o abençoou. Depois partiu o pão e deu a eles. Então os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus. Mas ele desapareceu da presença deles e disseram um ao outro: não é verdade que o coração nos ardia no peito quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: de fato, o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido o Senhor no partir do pão. Esses dois discípulos, nós conhecemos bem a história, os discípulos que estavam indo de Jerusalém para Emaús. Dois discípulos que estavam desacorçoados, tristes. Tinha acabado a esperança deles. Jesus tinha morrido. E no meio do caminho, um homem se aproxima deles. E ele vai conversando com eles. E eles ficam abismados porque Jesus e eles vão conversando e eles não têm nenhuma interação, como que Jesus estivesse fora daquele lugar. Eles dizem: mas como é que tu não sabe da história, do que está acontecendo aí? E Jesus então, no versículo 25 diz: como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo que os profetas disseram. Não é verdade que o Cristo tinha de sofrer para entrar na sua glória? Está nas Escrituras isso. Isaías assim determinava a Cristo como o servo sofredor. A qualidade que revela Jesus e sua obra é o serviço. A glória que Jesus estabeleceu não é uma glória que os olhos dos homens veem, imagino. A glória que Jesus estabeleceu é aquilo que nenhum homem deseja: a renúncia de tudo. Mas a maior das abnegações que Jesus assim teve foi deixar ser guiado, ser moldado e ser orientado a todo mover de transformação daquilo que Deus manifestava sobre a sua vida como um desejo particular de Deus sobre seu Filho Jesus. Ele escolheu que Jesus se manifestasse como servo. Ele escolheu que Jesus lavasse os pés dos seus discípulos. Ele escolheu que Jesus alimentasse multidões. Ele escolheu que Jesus ressuscitasse mortos. E ele assim o diz, ainda sabendo que o Pai responderia o seu pedido diante do túmulo de Lázaro. Ele diz: bem sei, Pai, que tu respondes a minha oração, mas eu orei aqui para que eles creiam que tu me enviaste. Jesus estava completamente engajado com o serviço do Reino de Deus. O
texto sagrado diz para nós, e nós entendemos muito bem a concepção judaica, porque o judeu, quando convidava alguém para ir para a sua casa, as pessoas no meio judaico, eles iam de cidade em cidade, e então eles iam e ofereciam-se para serem hospedados. Não foi o que Jesus disse para aqueles que o seguiam, dizendo: ide à cidade e procurai na cidade um homem de paz, e quando o encontrai, entrai na casa dele, e o que ele vos servir, comam. Aonde ele botar vocês para dormir, durmam. Mas se ninguém na cidade vos receber, então sacudam a vossa roupa, porque até o pó do sapato teu é para ficar naquela cidade, e ela vai ser punida, porque não tem justo, não há princípio do céu. Ninguém quer servir, então não quer ser servido, ninguém quer servir. E esse princípio de querer ser servido é um princípio que muitas vezes nós contemplamos de uma forma humana, dizer assim: não, mas é meu direito. Não é teu direito nada. Isso se chama orgulho. E a gente diz, uma pessoa orgulhosa, uma pessoa que não cumprimenta, isso é empáfia. Isso é uma pessoa que se acha debaixo da soberba. O orgulho ele está muito presente no coração de muitos que têm uma cara humilde, mas o coração duro. O diabo foi criado por Deus, estava no céu, e ele estava de acordo com as ordens do céu. Qual era a ordem do céu? Servir. E ele olhou e disse o quê? Não gostei, fica aqui no céu para servir. Diz a palavra do Senhor: eis que olhei para o trono do norte, e falei no meu coração: subirei ao trono do norte, e serei semelhante ao Altíssimo. Eu quero que os outros me bajulem, eu quero que os outros venham beijar meus pés, eu fazer aqui, esse é o princípio do orgulho, irmão. Ele diz: não, mas logo, quantas vezes a gente escuta dentro da igreja: pastor, eu esperava em todo lugar, menos na igreja. Sabe por quê? Ele quer para ele, aí a igreja tem que fazer a vontade dele, e muitas vezes a igreja se dobra. Há um coração orgulhoso. Isso é orgulho, porque muitas vezes a gratidão é a resposta de um coração que sabe que não merecia, mas recebeu. Por isso é graça. Por isso que não cabe dentro de um linguajar humano, é divino. Receber um dom de Deus, do qual nós não merecemos. Isso é graça. Dom imerecido. Construímos muitas vezes a ideia de servir Jesus, desde que o primeiro a ser servido na mesa seja eu. Mas isso não passa muito longe, não, irmãos. A Bíblia diz que os discípulos caminhavam com Jesus, andavam com Jesus, e no meio do caminho eles discutiam quem é o maior entre nós. E Jesus, então, vendo, diz: o que vocês estão aí arrazoando? O que vocês estão aí discutindo de meia boca? E eles ficaram quietos. E Jesus então pegou uma criança, botou no colo e diz: quem quer ser grande, seja como essa criança. Sabe por quê? Não guarda nada no coração. Você já viu duas crianças se pegando? Um puxa o carrinho do outro, daqui a pouco um empurra, o outro cai, chora. Aí você chega e diz: está errado, pede desculpa para ele. Ele vai lá, pede desculpa, você vira as costas, os dois estão brincando. Parece que nunca aconteceu nada. O outro até com a cara ainda marcada de lágrima, mas ele vai: não, acabou, toca o barco. Não guarda nada. Sabe por quê? A criança não tem orgulho, ela não tem medo de errar, porque quando ela erra, ela tem a disposição de voltar atrás. E olha que precisa muito.
Mas o orgulho não deixa a gente fazer isso. Sabe por quê? Porque o orgulho gera um sentimento dói. E a gente se humilhar dói. Mas você é tolo, né? Porque você pensa que Jesus passou por tudo isso e tu acha que ele não sentiu. Lá no Getsemane a Bíblia diz que ele sofreu. Seu coração estava ferido, mas humilhou-se até a morte, e morte de cruz. Não está dizendo o texto. Não é verdade que o Cristo tinha que sofrer para entrar na sua glória? E ele então traz desde os profetas e manifesta tudo que a respeito de Cristo estava nas Escrituras para se cumprir. E então o texto diz que Jesus, passando de lado, deu a impressão de que continuaria o seu caminho. E os discípulos então, o que fizeram? Fica com a gente. Esse é o conceito judaico. Entra na nossa casa, nós vamos hospedar você. Jesus não se preocupa com a toalha de banho, nós temos. Não se preocupa com o sabonete, nós temos. Jesus não se preocupa com a cama, o Senhor vai ficar na nossa casa hoje. O Senhor não se preocupa com a janta, com o café, a janta que está chegando no final. Se preocupa com a ceia do final do dia. O Senhor é o nosso hóspede. É isso que eles falaram para Jesus. Entra na nossa casa, Jesus. Mas Jesus é Jesus. Ele entra na casa, no texto sagrado diz: o que Jesus faz? Ele não pode deixar de ser quem ele é. E ele já vai, a mesa posta, o lugar preparado, e Jesus já senta e vai fazer o quê? Servi-los. A casa não era dele, a comida não era dele, ele era um convidado. Mas Jesus não pode passar por convidado. Ele está disposto a servir. Ele então toma a frente daquela mesa. Diz o texto sagrado, ele pega o pão e ele consagra em ações de graças. E quando ele parte o pão para distribuir na mesa, o que acontece? Os olhos dele se abrem. É o mestre. O mestre é conhecido por servir. E você é conhecido pelo quê? Para jantar, para tomar um café, é bom ir lá, usufrui. Mas às vezes nós que moramos em Balneário Camboriú sabemos muito bem. Às vezes vem parente, vem vizinho, vem um monte de coisa, cara. Amigo que a gente nem sabe que tinha, aparece. Estou morando em Balneário, amigo. Não, meu amigo. Agora sou. Como é gostoso, né? Ele entra na casa da gente, usufrui da casa, deixa a louça suja e diz: vou dormir. Aí acorda, tem um cafezinho aí, amigo? Primeiro dia tu passa, no segundo dia tu tá louco para empurrar ele para fora, com amizade e tudo. Sabe por quê? A pessoa vem, e aí todos nós sabemos, mas que pessoa mais folgada. Você desculpa, meu irmão, muitas vezes nós olhamos o Evangelho de Deus e desprezamos ele, desprezamos o valor de quem serve, desprezamos o valor do tempo dado, desprezamos o investimento que foi dado para que você sentasse naquela mesa, para que você tomasse uma caneca de café. E quando somos servidos, não pode faltar nos nossos lábios: muito obrigado. A compaixão, a devoção ao nosso Deus e àqueles que Deus colocou na nossa vida para serem bênção. Que perigo que temos quando passamos com um coração inchado. Santo Agostinho já dizia isso. O orgulho é como um inchaço no corpo do homem, que se forma grande, mas no fundo todo mundo sabe que aquele crescimento faz mal para o corpo. Todo mundo sabe. E ele, manifestando isso na sua palavra, deixa com toda clareza de que um inchaço não é um crescimento.
Inchaço é uma deformação. Mas tem muito crente cheio de conhecimento, inchado. E sabe lá no fundo que aquilo não faz bem para ele, porque não tem a prática, porque não tem resposta, porque não consegue servir, porque não consegue se envolver. Quer tudo receber de graça. Tudo tem que estar mais fácil. Tiago capítulo 2, versículo 9, diz assim o texto sagrado: se, no entanto, vocês tratam as pessoas com parcialidade, outra tradução diz com acepção, cometem pecado, sendo condenados pela lei como transgressores. Não, mas eu não faço acepção de pessoas. O orgulho é que faz acepção de pessoas. Coração que se torna intransigente. A Bíblia diz, e assim ela determina para que as coisas se manifestem na opção do serviço. Versículo 10 diz: pois quem guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porque aquele que disse não cometa adultério, também ordenou não mate. Ora, se você não comete adultério, porém mata, acaba sendo transgressor da lei. 12. Assim, falem e vivam como pessoas que serão julgadas pela lei da liberdade. Porque o juízo é sem misericórdia sobre quem não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. O texto está dizendo com toda clareza. Essa é a ação da manifestação das coisas. E o versículo 14 diz: meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? O que se aproveita? Pode me explicar que isso serve? Se alguém tem fé, mas não serve, então a fé dele não serve. Não é o que diz o texto? Será que essa fé pode salvá-lo? Como é que a gente demonstra a nossa fé de salvação? Ele está falando de salvação aqui. Sim, mas ele está dizendo que a fé é uma contemplação de obras eternas. Ele acabou de dizer que nós estamos debaixo da lei da liberdade. O que diz mais? Se um irmão ou uma irmã estiverem com falta de roupa e necessitando de alimento diário, e um de vocês lhes disser, vão em paz, tratem de se aquecer e se alimentar bem, mas não lhes derem o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta, sem serviço. Não há fé. Sem fé não se pode agradar a Deus. Capítulo 4. Alguns dizem assim: poxa pastor, a gente tem que ajudar todo mundo. Tem uns crentes que são radical, ou ele pende para um canto ou ele pende para outro. Não, ali ele está falando de irmãos, ele está falando de pessoas conhecidas. Porque hoje em dia, meu filho, gente pedindo coisa, você tem que saber quem conversar. Porque tem gente que usa desse texto para te enganar, para passar a perna. É outro tempo. Nós estamos falando aqui dentro de um conceito judaico na época, onde as pessoas conviviam dentro de uma comunidade judaica, onde elas viviam dentro de um campo. Não está dizendo que não é para ajudar o outro, mas nós não temos que ajudar ninguém que a gente não conhece ou não saiba do que está acontecendo. Aí não, a Bíblia diz, eu vou demonstrar minha fé. Aí vira um tolo na mão dos outros. Você tem que agir de acordo com a fé, mas também com o discernimento que procede da fé. Capítulo 4, versículo 10. Humilhem-se diante do Senhor, e Ele os exaltará. Qual é o princípio? Humilhem-se, sirvam.
pense como resposta. A nossa fé diante de Deus é para estar completamente humilhado, rendido, porque senão todas as nossas ações para com Deus passam por um princípio de orgulho, e por onde passa um princípio de orgulho, manifestam um engano, e onde passa um princípio de engano, corrompe. Você que pensa que o engano não vai corromper você, fica ali, porque o engano vai te levar ao orgulho, o orgulho vai te levar a uma deficiência. E onde está a deficiência? A deficiência está na falta da fé. Então o que falta para nós não é ouvirmos a palavra, o que falta para nós é praticarmos a palavra. A palavra diz: aquele que ouve a palavra e não pratica é como uma onda que bate na pedra, só faz espuma, uma onda bravia, não tem valor nenhum. Irmãos, celebrarmos ações de graças é algo que nós precisamos cultivar no nosso coração, é algo que nós precisamos fazer, agir, transbordar em misericórdia, para que nós não sejamos esses que são enganados. O versículo 7 do capítulo 4 diz: portanto, sujeitem-se a Deus, mas ao diabo se levantem contra ele, e ele fugirá de vocês. Eu sempre falo, parece que a igreja entende o contrário, ela se sujeita ao diabo e se levanta contra Deus. Põe Deus na parede, chama Deus para briga, mas o diabo, não, o diabo está aí. A Bíblia está falando o contrário. O diabo, senta por reto nele, fica grande, cresce diante de Deus, se humilhe. Não, nós gostamos de fazer o contrário. Sabe o que é isso? Quando você pensa, quando você sente, quando você age de forma contrária, orgulho. Isso é orgulho. É o capeta aí, ó, dando a direção para você. É o caba safado dizendo para você: não é bem assim não. A Bíblia está dizendo: sujeitem-se a Deus, mas resistam o diabo, e ele fugirá de vocês. Cheguem perto de Deus, e ele se chegará a vocês. Limpem as mãos, pecadores, e vocês que são indecisos, purifiquem o coração. Outra tradução diz: manquejante, um pelá e outro cá. A Bíblia diz que o cara está um pelá e outro cá. O que ele está? Pecado. Ué, a Bíblia não diz que é para ele purificar o coração? É só tu olhar para um crente meia boca, não gosta de servir, gosta de ser servido, está sempre falando mal dos outros, coração impenitente. O que esse cara está? Irmão, não é uma visão extraordinária. A Bíblia está dizendo que ele está em pecado. É eu que estou dizendo? Não, a Bíblia diz: purifique o teu coração, pecador. Porque quando a gente está contrário aos princípios da palavra, isso demonstra justamente que estamos em pecado. Purifique o coração. Só que diz o versículo 9: reconheçam a sua miséria, lamentem e chorem, que o riso de vocês se transforme em pranto, e que a alegria de vocês se transforme em tristeza. Então vamos estar dentro do padrão de Deus. Mas a maior dificuldade que nós temos, irmãos, além de ouvir isso, é quando nós somos tratados dentro do nosso próprio coração, quando nós resistimos à transformação que nós necessitamos. Então não temos outra escolha senão clamar ao Senhor e pedir que Ele nos livre de nós mesmos. Ele tem a misericórdia de dizer: tem compaixão de nós, Senhor. Para onde que nós vamos no meio dessa confusão toda? O que nós vamos fazer com isso, meu Deus? Como é que nós vamos fugir disso?
sempre certo, Ele está sempre bem com Ele. Mas o texto diz para nós que é para a gente andar nós como? Chorando, humilhando. Seja sincero aí, não responda, mas pense, qual foi a última vez que você foi para diante de Deus chorar, prantear? Não diante da igreja, Deus pode tocar e pode acontecer, mas você lá diante do Senhor, quietinho, no seu lugar, e dizer: Senhor, faz tempo que eu não choro na tua presença, faz tempo que eu não me humilho, não me quebrando. Eu preciso que o Senhor venha com graça e me livre desse homem ruim que pensa que é bom, mas tudo que ele constrói é em cima de um artefato de orgulho, cheio de razão. As nossas ofertas, irmãos, elas passam por um quebrantamento. Nosso coração passa por uma resposta da dádiva de Deus na nossa vida. Nós precisamos entender isso. Precisamos de uma vez por todas acordar para essa realidade. Precisamos ver que nós precisamos entrar dentro da prática como filhos que conhecem muito bem o servir ao Senhor. É disso que precisamos. É assim que temos que caminhar, debaixo do serviço que Deus nos outorga, para que assim o façamos na misericórdia daquilo que Ele traz. Lucas 22, versículo 24. Houve também entre eles uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior, mas Jesus lhes disse, olha só, eu falei no começo, uma outra parte que Jesus ensinava aos seus discípulos, agora ele diz o quê? Os reis dos povos dominam sobre eles, e os que exercem autoridade são chamados de benfeitores. É assim como, aonde é isso, irmãos? Os reis dos povos. É assim no mundo, e na igreja também é assim. Então isso é fruto do mundo e das coisas do mundo. E a Bíblia diz o que em 1 João? Não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há. Porque quem ama o amor do mundo, ou quem deseja o amor do mundo, o amor do Pai não está nele. Jesus está explicando aqui. Mas Jesus lhes disse, os reis dos povos dominam sobre eles, e os que exercem autoridade são chamados de benfeitores. 26, mas vocês não são assim. Pelo contrário, o maior entre vocês seja como o menor, e aquele que dirige seja como o que serve. Pois qual é o maior? Aquele que está à mesa ou aquele a quem serve? Não é verdade que é aquele que está à mesa? Pois no meio de vocês eu sou como quem serve. Quem é esse? Jesus. Sabe quem ele é? O Filho de Deus. Sabe quem ele é? Aquele que está sentado no trono e os anjos o adoram. Ele veio se manifestar como homem, e ele está dizendo que ele é como aquele que no meio de uma mesa, no meio de um banquete, ele não está sentado no primeiro lugar, ele é como alguém que serve. Que diz mais desse? 28. Vocês estações, e eu confio a vocês um reino, assim como meu Pai confiou a mim, para que comam e bebam a minha mesa no meu reino, e vocês se assentarão em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Lá no céu vocês vão sentar na mesa, mas aqui na terra vocês vão manifestar o reino na forma que o mestre disse que tem que ser. Como é que é? Servir. E como é difícil servir. Você já viu? Sem o Espírito Santo é difícil servir. E Jesus está falando, irmãos, presta atenção,
Ele está falando para os seus discípulos. Ele está dizendo: vocês são aqueles que andam comigo, vocês sabem muito bem como eu manifestei esse reino a vocês, servindo. Vocês são aqueles que estiveram comigo em todos os momentos difíceis, tanto externo quanto interno, porque Jesus está dizendo: vocês me assistiram também nas minhas tentações. Jesus foi tentado, diz Hebreus, em todas as coisas, irmão. Todos os sentimentos que nós temos, ele teve, mas ele optou todo o tempo em servir. Tem gente que pensa: pastor, eu tenho dificuldade com coisas, como é que eu faço para me livrar disso? Sirva. Como é que Jesus se livrou das tentações, irmãos? Servindo. Obedecendo o Pai, andando com os seus, servindo, sendo servidor e recebendo auxílio. Vocês são os que me assistem no meio das minhas tentações. Cara, isso é lindo demais. Quando Jesus não tem vergonha nenhuma de dizer, o cara sem pecado, o homem puro, ele não tem vergonha. E nós, os pecadores, morremos de vergonha de dizer que somos pecadores. Às vezes parece que no meio de nós ninguém é tentado, né? Ninguém passa pelo olhar, pela mente que o bicho... Como cantamos na primeira música, que Deus nos livre da hipocrisia, do culto que não é verdadeiro. Tem nenhum de nós que não tem o seu momento de se deparar com as tentações do mundo. Sermos tentados como Jesus foi, não quer dizer que somos sem vergonha, safados, ou que não vamos responder. Jesus foi tentado, mas sem pecado. E Ele agora nos faz embaixadores do seu reino. E Ele agora diz para nós: assim como o Pai confiou a mim, eu não sei onde Jesus estava com a cabeça, para Ele confiar o reino para aqueles 12, pela misericórdia do sangue. E Ele olha hoje para a terra e Ele está vendo, sabe quem? Eu e você. E sabe quem que Ele está incumbindo dessa grande jornada? Aí, galera, é para vocês esse reino. Ah, Senhor, como é que eu faço? Sirva. Manifeste a tua fé. Servindo. Teu coração não está quebrantado. Pode ser que essa palavra nem toque teu coração, de tão longe que você está de Deus. Mas uma coisa eu te digo: você está em pecado. Você pode ir para casa, você pode entrar no teu quarto, você pode pedir misericórdia, você pode chorar diante de Deus. Mas uma coisa você vai saber, Diogo: não vire as costas para o chamado que Jesus disse. Assim vocês vão permanecer comigo, porque eu confio a vocês um reino, assim como meu Pai confiou a mim. Puxa, que glória, né? Nós vamos sentar no reino de Deus, nós vamos servir, porque Ele já disse: o meu reino aqui para ser manifestado é como aquele que serve. Deus precisa ainda muito manifestar o seu reino no nosso meio. Ele precisa de corações que verdadeiramente se submetam a isso. Precisamos fugir dessa aparência enganosa, desse coração orgulhoso, dessas dores que nos matam, querendo que a igreja, as coisas se conformem à luz dos nossos sentimentos e dos nossos sentidos. Deus não tem que se dobrar a nós. É nós que temos que nos humilhar diante de Deus. É nós que temos que nos submeter debaixo da sua poderosa mão. Essa parte é nossa. É diante de Deus que nós temos que entrar chorando, clamando, se cobrindo verdadeiramente de vergonha, para que possamos alcançar misericórdia. Porque assim como procedemos com misericórdia, assim também receberemos a mesma
porção. Louvado seja o Senhor, que nos abençoa, que traz para nós o entendimento, porque ainda podemos mudar a nossa história. Se não for para te servir, deixa